Sobre a politização, a questão é que os petistas, os partidos socialistas e comunistas, eles estão politizando tudo isso, né? Porque você tem o padre José Eduardo aqui de Osasco, que está aí envolvido numa suposta tentativa de golpe e já condenado antecipadamente por essa turma toda que eu citei, do PT, do PSOL, dos partidos socialistas e comunistas, e você tem essa mesma turma não querendo que se investigue o padre Júlio Lancelotti, já o absolvendo de antemão. E, Paulo, a gente falou ontem da teologia da libertação, você é muito católico, aliás, eu frequentei durante muito tempo aqui em São Paulo uma paróquia indicada pelo Paulo Cogos, Bom Jesus do Brás, deixei de frequentar porque é um pouquinho longe da minha casa e porque o Gerson citou aí a São João, a Avenida São João com Ipiranga, e o caminho de ida e de volta era um caminho muito perigoso, porque é uma região perigosa, você tem muitos usuários de droga nesse caminho, mas a paróquia que o Paulo Cogos me apresentou é disparada aqui a melhor paróquia que eu encontrei em São Paulo, só não tenho ido por essas questões, mas canto gregoriano. Monsenhor Sérgio Tani, que é um religioso sensacional, uma igreja linda. Mas a gente falou muito ontem, Paulo, da teologia da libertação. Eu sofri muito, né, com a teologia da libertação no colégio, no qual estudei no Rio, no Colégio São Vicente de Paulo, que era totalmente dominado, falei ontem isso aqui para a turma, né? Fui aluno do Chico Alencar, quando terminou o ano em que me formei no colégio, 83, né, trocaram o padre do colégio, saiu um padre ligado à teologia da libertação, o padre Almeida voltou ao colégio, reassumiu, para tentar dar uma organizada em tudo lá, demitiu todos os professores comunistas e houve uma ocupação do colégio. O colégio ficou ocupado, se não me engano, 3, 4 meses. Tipo o MST, os alunos invadiram o colégio, no Cosme Velho, na zona sul do Rio, e ficaram ali acampados, né, pedindo a recontratação, né, a anulação da demissão dos professores comunistas. Não conseguiram, tiveram todos que se retirar do colégio. Mas a teologia da libertação, que o padre Júlio Lancelotti representa, Cogos, é um câncer, né, na Igreja Católica. Eu queria ver se a conexão está boa, vocês estão me ouvindo bem, a imagem está boa? Agora sim, quando você começou a falar não. Tá, agora estou ouvindo bem. Beleza, vamos lá. Excelente. Então eu concordo plenamente com você. A teologia da libertação é um cancro, é uma farsa, e as pessoas que professam essa doutrina não podem ser qualificadas como católicas. Eu reitero que o Papa Leão XIII escreveu um documento magisterial de vinculação dogmática infalível, chamado Decretum contra Comunismo, onde ele diz que todas as pessoas que defendem ideologias coletivistas estão automaticamente excomungadas da Igreja Católica. Excomunhão latia sententia. Isso vale para comunistas, social-democratas, socialistas, nazistas. Qualquer uma dessas ideologias coletivistas assassinas são completamente incompatíveis com a Igreja Católica. O Papa Pio XI reiterou essa condenação, inclusive ele escreveu encíclicas específicas condenando o fascismo, mostrando que o fascismo e o nazismo também são ideologias de esquerda. Então essa é a posição oficial da Igreja Católica. Já a teologia da libertação, ela foi um plano conjunto entre a União Soviética, KGB, e Fidel Castro. Por quê? Os comunistas perceberam que para infiltrar essa ideologia maldita na América Latina, eles não poderiam simplesmente fazer aquela pregação materialista ateia que colou na Europa contaminada pelos ideais iluministas. Aqui na América Latina existia um resguardo maior da fé católica, porque nós não somos de matriz unicamente europeia. Aqui na América Latina nós temos a mistura muito salutar com índios e negros africanos. E eles costumam ter um apego à tradição que não foi contaminado pelo iluminismo europeu. Aí o Fidel Castro, isso lá para a década de 60, resolveu a Organização Latino-Americana de la Solidariedad, que era um movimento com essa fachada de caridade, mas que pregava essa maldita doutrina, essa heresia comunista, um verdadeiro destruidor de almas. E aqui no Brasil, dois expoentes dessa ideia maldita herética, que é o Leonardo Boff e o Frei Beto, que são dois excomungados, eles confessaram que isso fazia parte de um plano muito bem engendrado. E existem pessoas que continuam colocando em prática esse plano terrível, como, por exemplo, o Júlio Lancelotti,
que, não contente em ocupar os espaços magisteriais da igreja com essa heresia, ele também resolve ocupar espaços físicos da nossa urbe de São Paulo, que é o centro de São Paulo. Então, a Cracolândia não é um problema de, coitado, as pessoas usam drogas ali, a culpa é unicamente do capitalismo que oprime essas pessoas. De jeito nenhum. O que acontece é um plano onde organizações espúrias, criminosas, de maneira proativa, mantêm uma verdadeira indústria do vício, aliados a narcotraficantes. E aí acontece o crime, as pessoas lá são roubadas, a polícia lá não entra, a lei e a ordem não valem lá dentro, e essa indústria do vício é mantida, e as ONGs perpetuam a pobreza, o vício e a destruição social e o estado de completa marginalização dessas pessoas, porque elas fazem lobby, pedem dinheiro, ganham emendas. As ONGs elas se alimentam do vício e da destruição dessas pessoas. E, ao mesmo tempo, esses usuários, os que são bandidos, os que roubam, os que assaltam, têm que ser punidos como ladrões e assaltantes. Agora, existem as pessoas que são vítimas, existem os usuários que são vítimas, e eles se colocam para além do horizonte de alcance de uma ajuda, de uma filantropia, porque pessoas como Júlio Lancelotti mantêm a presença de bandidos, de narcotraficantes, de assaltantes nessa região. Por isso que o vereador Rubinho Nunes agiu de maneira muito corajosa, muito bem-vinda, para abrir uma CPI contra esse sujeito. Só que esse sujeito, esse tal de Júlio Lancelotti, tem costas quentes dentro do próprio clero que se diz católico, Dom Odilo Scherer, por exemplo. E é por isso mesmo que eu adoto uma posição sedevacantista. Depois de muito analisar essa questão, eu cheguei à conclusão de que nós estamos sem Papa desde 1958. Porque a partir de 1958, o conclave foi inválido por eleger um herege modernista, foi João XXIII. E desde então, falsos católicos vestem a batina, se fantasiam de membros do clero e resultam em situações lamentáveis como essa. Um sujeito como Júlio Lancelotti se dizendo padre. De segunda a sexta, às 20 horas, horário de Brasília.